De um lado a gente tem o maior vilão do Dragon Ball Z, responsável pela destruição de inúmeras civilizações por todo o universo, Majin Buu. Parece que seus poderes não eram suficientes para me derrotar, Goku. Do outro lado a gente tem aquele que acendeu a esperança do Kaioshin, o ser mais poderoso a aparecer em Dragon Ball Z. A fusão de Goku e Vegeta, também conhecido como Vegito. O que foi, hã? Por que não luta? Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que foi essa batalha. Então senta no sofá, pega uma pipoquinha aí, né, um brócolis, e soca o play nesse Veja Como Foi. Vamos lá. Ei, né, Trunks, Peter aqui. Dragon Ball Z foi provavelmente o anime que teve as duas lutas mais marcantes da década passada, ok? Mas se teve um vilão que realmente fez as pessoas duvidarem da vitória do Goku, esse vilão foi sim o Majin Buu, você sabe disso. O Majin Buu no início já era algo muito difícil de se encarar. Primeiro porque o nível de poder dele, né, já estava nivelado ao poder do Goku em Super Saiyajin 3. E segundo porque, ao contrário dos vilões anteriores, o Majin Buu conseguia se regenerar a nível molecular. Ele podia ser cortado, derretido, evaporado, não importa, tipo, ele voltava sempre. Então se nivelar em poder com ele, não era o bastante. Então hoje eu vou falar sobre a primeira vez que o Goku e o Vegeta se fundiram para derrotar essa ameaça cósmica, que era o Majin Buu. Mas galera, vocês sabem, é um quadro que dá trabalho, a gente faz por amor pra caramba, então manda o seu like, como você sempre faz. Isso é bom demais quando você faz isso, porque o que acontece? Faz com que a gente continue sempre focado, trazendo mais quadros como esse aqui. E olha, são momentos infinitos, né? Não param, então dá pra sempre a gente trazer, Veja Como Foi, história completa, resumos, não só de animes, como de cinema, séries, quadrinhos. Então soca aí esse botão do like e se inscreve no canal e vamos embora. Contextualizando a situação toda, ok? A primeira grande esperança da Terra foi o Gotenks. Só que a transformação do Super Saiyajin 3 dele fez com que o tempo da fusão acabasse logo. E o fato do Gotenks estar mais preocupado em brincar do que em salvar a Terra só complicou. Depois de um tempo surgiu o Gohan, né, que tinha lá recém atingido a forma mística. E tudo indicava que o Gohan tinha finalmente atingido um nível de poder capaz de eliminar sim o Majin Buu de uma vez por todas. Tipo, acabou, né? O problema é que o Majin Buu tinha uma carta na manga. Primeiro, ele induziu o Goten e o Trunks a se fundirem de novo. E em seguida, ele absorveu o Gotenks e o Piccolo, ficando com todo o poder do Gotenks e a sabedoria do Piccolo. Tipo, tava cada vez ficando mais difícil. A coisa complicou tanto pro Gohan que o Dai Kaioshin, né, que observava tudo por uma bola de cristal lá, né, só viu uma forma do Majin Buu ser eliminado, que seria fazer o Goku voltar pra Terra e dar pra ele os brincos Potara. Esses brincos, né, quando eles são colocados nas orelhas opostas de duas pessoas, eles forçam, né, uma fusão entre essas duas pessoas, dando origem a um guerreiro ainda mais poderoso. Então vamos lá, o objetivo do Dai Kaioshin era fazer com que o Goku e o Gohan se fundissem. Mas ao mesmo tempo em que isso aconteceu, o Ema Daioh deu um jeito de restaurar o corpo do Vegeta, porque a presença do Majin Buu colocava em risco até mesmo o plano espiritual. E por isso ele deu pro Vegeta a mesma autorização que ele tinha dado pro Goku para voltar pra Terra por um dia. Quando o Goku chegou na Terra, ele lutou contra o Majin Buu para distrair ele, enquanto o Gohan procurava o brinco Potara que o Goku acabou deixando cair, né? Só que quando o Gohan finalmente encontrou o brinco, a fusão do Gotenks, que lembrando, né, estava dentro do Majin Buu, expirou o tempo, né, fazendo ele ficar bem mais fraco. E assim o Goku e o Gohan acabaram desistindo de fazer a fusão. Afinal, o Kaioshin revelou que a fusão Potara era permanente. Mas o Majin Buu mais uma vez se aproveitou da inocência dos rivais dele, os oponentes dele, e acabou absorvendo o Gohan, que lembrando, naquela época era o guerreiro mais poderoso no momento, naquela ocasião. Agora ferrou, né? O Majin Buu agora estava imparável, e o poder do Goku não seria o suficiente para enfrentar ele. O Goku chegou a cogitar usar o brinco para se fundir ao Dendê e até mesmo ao Mr. Satan, porque o outro guerreiro poderoso que estava ali presente era o Tenshinhan, só que ele estava desmaiado. O Goku realmente chegou a gritar o nome do Mr. Satan para que ele colocasse o brinco, né? Só que um raio de esperança surgiu com a aparição do Vegeta, que foi trazido à Terra pela vovó Uranai. Assim que o Goku sentiu o Ki do Vegeta, ele usou o teletransporte e foi para perto dele, deixando o Majin Buu lá boiando. Enquanto o Majin Buu voava pelo planeta para encontrar o Goku e o Vegeta, o Goku o tempo todo tentou convencer o Vegeta a se fundir com ele usando os brincos, mas tinha dois problemas. O primeiro era que o Vegeta era orgulhoso demais para isso. Ele ainda via o Goku como um rival a ser superado, entendeu? E o segundo era que o Goku escondeu do Vegeta a transformação do Super Saiyajin 3 quando eles se enfrentaram. Isso deixou o Vegeta completamente pistola, né? Porque isso mostrou que o Vegeta nunca teve chance naquela luta. Que eles só estavam lá em pé de igualdade porque o Goku deixou.
Se ele quisesse derrotar o Vegeta num piscar de olhos, ele teria feito isso. E se tem uma coisa que o Vegeta não tolera é ser tratado com pena, vocês sabem disso. O Goku fez de tudo pra convencer o Vegeta de que essa era a única forma de derrotar o Majin Buu, mas ele só consegue fazer isso quando ele finalmente diz que o Majin Buu matou a Bulma. Não quero aceitar, mas a Terra voará em 1000 pedaços. Será o fim de tudo. Não interessa. Vegeta, esse canalha do Majin Buu engoliu todo mundo. O Kuririn, a Tite e também a Bulma. Piccolo, Gohan e finalmente Goten e Trunks. Esse cara os absorveu para aproveitar seus poderes. Por que acha que ele se tornou invencível? Pense direito! Essa era a motivação que o Vegeta precisava para finalmente aceitar o fato de que ele precisava se fundir ao Goku para eliminar o Majin Buu. Então ele finalmente colocou o brinco na orelha e eles se fundiram, dando origem ao poderoso Vegeta. Mas galera, embora fosse tão poderoso, né, o Vegeta ainda era uma mescla da personalidade do Goku e do Vegeta. E nenhum dos dois realmente gosta de começar a luta no máximo, vocês sabem disso. Então eles começaram a testar o Majin Buu lutando em forma base. A primeira demonstração do Vegeta contra o Majin Buu foi simplesmente uma cortina de vento que fez um corte profundo no rosto do Majin Buu. Mas logo depois disso, o próprio Majin Buu revela que ele também não tinha usado o poder máximo dele, olha isso. Então, ainda tinha dúvida de quem era mais poderoso naquele momento, mesmo com a transformação. Afinal, o Majin Buu ainda tinha absorvido o Gohan, né, que era, até aquele momento, o guerreiro mais poderoso de todos. No início, parecia que a luta estava equilibrada, com os dois trocando golpes e tal, né? Em alguns momentos, o Majin Buu levando vantagem. O Majin Buu conseguia acertar vários golpes, né, no Vegeta, jogando ele contra o chão. Mas mesmo depois de apanhar tanto, o Vegeta revelou que tudo aquilo não passou de um aquecimento. Só para dar tempo para ele se acostumar com aquele novo corpo, né? Mas quando ele decidiu lutar a sério, pois é, ele partiu para cima do Majin Buu, encheu ele de porrada. E só com um simples tiro de energia, deixou ele completamente despedaçado. A luta foi se estendendo, né? Foi durando mais tempo. Mas tudo que o Majin Buu fazia, não funcionava. Ele chegou até mesmo a fazer uma bola de energia gigante para explodir o planeta, caso o Vegeta desviasse. Afinal, os Saiyajins não sobrevivem no vácuo do espaço. Ele sabia disso, mas o Vegeta simplesmente trucou. Ele disse para o Majin Buu lançar, que ele matava no peito. E ainda disse que não ia se mexer dali, olha isso. E realmente foi o que aconteceu. O Majin Buu lançou aquela bola de energia que tinha o potencial de destruir a Terra completamente. E o Vegeta segurou de boa, ainda bateu de tiro de meta com ela para fora do planeta. Mas ainda não estava decidido, porque assim, embora isso tenha sido feito lá absurdo, o Majin Buu ainda parecia calmo e tranquilo. Ele mesmo diz algo como, sei lá, não pense que venceu só porque devolveu essa energia. Você ficou mais forte, mas ainda não superou os meus poderes. Ou seja, o Vegeta pode até ter se igualado ao Majin Buu naquele momento. Só que o Majin Buu ainda era mais versátil. Ele ainda tinha uma super regeneração e vários poderes mágicos. Só que ainda tinha uma coisa que o Majin Buu tinha esquecido. O Vegeta ainda estava em forma base, enquanto o Majin Buu estava lutando com tudo. Então o Vegeta finalmente decide se transformar e usar o real poder dele. Quer dizer, mais ou menos, né? Mas depois eu falo sobre isso, vamos lá. Quando o Vegeta se transformou em Super Saiyajin, a coisa, galera, mudou completamente. Aquele super vilão extremamente difícil de derrotar virou-se uma mosca diante do Vegeta. Mesmo os golpes que o Majin Buu conseguia acertar no Vegeta, assim, parecia que o Vegeta deixava ser acertado de propósito. E eu acredito realmente que era de propósito, porque desde o início da luta a intenção do Vegeta nunca foi realmente eliminar o Majin Buu. O que ele queria era forçar o Majin Buu a absorver ele, para que assim ele pudesse resgatar o Gohan, o Goten, o Trunks e o Piccolo, que estavam lá dentro do corpo do Majin Buu. Mas não importa o que o Majin Buu fizesse, nada funcionava mais contra o Vegeta. Chegou o ponto do Vegeta bater tanto no Majin Buu que deixou ele espetado numa espada de que gigante lá que ele fez. Para vocês terem uma ideia do quão ferrado o Majin Buu tava, ele chegou até mesmo a entrar pela boca do Vegeta para destruir ele por dentro. Mas parece que até os órgãos internos do Vegeta são indestrutíveis para o Majin Buu. Porque o Vegeta simplesmente deu porrada nele mesmo e prendeu o Majin Buu nas costas só contraindo os músculos, forçando o Buu a sair de dentro do Vegeta. Aí eu percebi na grandiosidade do Vegeta, o Majin Buu ficou completamente desesperado. Ele nunca na vida tinha enfrentado alguém que fizesse algo, minimamente parecido com ele. Aquele monstro que por milênios era visto como uma ameaça para todo o universo, diante do Vegeta foi reduzido a um inseto que estava lá para ser pisado. A verdade foi essa, um capacho, um tapete. O desespero do Majin Buu foi tanto que ele começou a expandir tanto poder
que o tecido da realidade ao redor dele começou a ser alterado. Toda a dimensão começou a entrar em colapso, com vários portais se abrindo, olha isso. O próprio Vegito disse que se o Majin Buu não fosse detido, a dimensão inteira iria acabar explodindo. Ou seja, muita demonstração de poder. Só nesse pequeno trecho desse vídeo, vocês conseguem entender o quão grandiosos são os personagens de Dragon Ball. É a ponto de ficar abrindo dimensões e destruir uma dimensão inteira, olha isso. O Majin Buu ainda tentou usar as técnicas do Gotenks e até mesmo transformar o Vegito numa bala de café. Mas não importa, galera, nem isso pegava o Vegito. Mesmo transformado em sobremesa, o Vegito simplesmente atravessou a boca do Majin Buu e continuou batendo nele. A situação realmente não poderia ficar pior. Diante de tudo aquilo, o Majin Buu só poderia fazer uma coisa: absorver o Vegito. Mas isso, obviamente, era um plano desde o início. Como eu falei pra vocês, né? O motivo que levou o Vegeta a estender a luta, demorar na luta por tanto tempo, né? Era exatamente ganhar tempo até que o Majin Buu tentasse absorver ele, para que ele pudesse resgatar logo o Gohan, o Goten, o Trunks e o Piccolo. E eu tô dizendo isso porque o Vegeta já tinha demonstrado, mesmo em forma básica, que o Majin Buu não tinha a mínima chance. Foram vários momentos que a superioridade do Vegeta se mostrou à prova. E isso fica mais claro ainda quando a gente percebe que o Vegeta nem chegou a usar o Super Saiyajin 2. Porque nessa época, tanto o Goku quanto o Vegeta já tinham essa transformação. Então assim, se em Super Saiyajin 1, imagina, o Vegeta já estava no nível colossal comparado ao Majin Buu, imagine em Super Saiyajin 2. E sim, gente, ele tinha total condição de usar o Super Saiyajin 2. Porque durante a saga do Goku Black, o Vegeta usou a transformação do Super Saiyajin Blue só porque era uma transformação que os dois dominavam. E é possível que nessa época o Vegeta já estivesse no nível do Goku em forma Blue. Basta comparar com a Kefla, né? Que só foi derrotada pelo Faca Instinto Superior Presságio. E mesmo assim ela não foi derrotada por uma desvantagem de poder e força, mas sim porque caiu pra fora da arena. Porque ela estava assim no nível acima do Goku na forma Blue. Então, sim, o Vegeta naquele momento já possuía, né, um potencial que faria frente a vários personagens que foram apresentados futuramente no Dragon Ball Super. E ele, sem a menor sombra de dúvidas, foi o ser mais poderoso do Dragon Ball Z todo. Mas se tem uma coisa que eu acho que o Dragon Ball Super acabou estragando, foi essa justificativa que eles deram lá para que a fusão Potara se desfizesse. Na época do Dragon Ball Z, eu imaginei que, como o corpo do Vegeta encolheu ao tamanho de uma célula, isso acabou afetando a fusão e ela se desfez. Mas no Dragon Ball Super, o Goazu-sama explicou que só as fusões de Kaioshin são permanentes, como por muito tempo foi a fusão do Kaioshin com o Kibito. Mas eu detestei essa explicação, porque faz parecer que se fundir eternamente é um privilégio, quando o privilégio deveria ser exatamente poder fazer a fusão com a tranquilidade de saber que uma hora ela iria acabar. E não faz sentido os mortais terem esse privilégio e os deuses não. Concorda? Pô, Deus não vai ter privilégio? Mas, logicamente, isso não apaga de jeito nenhum a grandeza que foi o confronto. Esse confronto aí dessa máquina chamada Vegito, que simplesmente fez uma ameaça cósmica de gato e sapato. Mesmo estando upado pelos poderes do Gohan na forma mística, galera. Foi realmente um momento muito épico. Talvez a única pergunta que fica no ar é se a fusão original que seria feita entre o Goku e o Gohan seria tão épica e poderosa quanto o Vegito. Isso eu deixo pra vocês nos comentários. Já vai colocando aqui qual que você acha que teria sido melhor, né? Vegito ou Goku e Gohan? Conto com vocês nos comentários, não esquece. Tô no Instagram esperando vocês, PetJoga. Tô fazendo live direto lá, conversando com vocês também o tempo todo. Então, se inscreve aqui também, ativa o sininho e me espera no próximo vídeo. Tem que ativar o sininho, senão você vai perder o próximo vídeo, sempre com momentos épicos como esse. Não esquece o like também. Obrigado, galera, sempre ajudando muito. Fui!